Salve, seja bem-vindo. Nós estamos falando diretamente dos estúdios da Jovem Pan, aqui no Planalto Central do país, Brasília, onde tudo acontece em termos de política, né? E política, você sabe, cuida da sua vida, a casa que você mora, a escola do seu filho e projeção de futuro. Nós aqui trazemos as entranhas do poder. Hoje, a deputada Rosana Vale, do PL de São Paulo, está aqui nos estúdios. Deputada, muito obrigado. Eu sei da agenda da senhora e dedicou esse tempo aqui para falar com a Jovem Pan. Muito obrigado. Eu que agradeço, Zé Maria. Para mim é um prazer estar aqui, participar do Ponto Final, falar um pouquinho de política, dos bastidores, de mulher na política, enfim, estou à sua disposição. Pois é, deputada, a senhora é uma grata surpresa na política, né? Chegou ali, não é de uma família tradicional da política, trabalhava com comunicação, mas não era da política, e deu certo, está fazendo um trabalho bom aqui. Eu tenho me esforçado bastante, não é fácil esse ambiente, quem entra com o propósito de trabalhar, e eu levei para a política o meu espírito de jornalista. O ritmo, né? O ritmo de trabalho, de conseguir as coisas, porque o que motiva a nossa profissão é a gente alcançar o nosso objetivo, né? Se um jornalista mostra um buraco na rua e no dia seguinte o buraco é tampado, fica, né, Isso, se realiza. a entrega. Então eu levei isso para a política. Muita frustração a gente tem, porque aqui as coisas não se movimentam da maneira que a gente espera, mas ao mesmo tempo também me deu bastante resiliência, mais coragem. E a população da Baixada Santista que eu represento, o estado de São Paulo, o litoral, está satisfeita com o meu trabalho. E como eu posso ver tudo isso, né? Eu fui eleita com 106 mil votos em 2018 e fui reeleita em 2022 com 216 mil votos. Então eu fui eleita, no começo foi pelo meu nome, porque eu fiz uma história no jornalismo ali da minha região. E da segunda vez eu fui reeleita pelo meu trabalho. Pois é. A senhora está da região ali de Santos, que tem muitos habitantes, São Paulo é um mundo, né? Mas o seu trabalho ele é muito nacional também, Sim. Entra em temas nacionais, como por exemplo, essa reformulação da política no PL. PL Mulher é hoje forte, nacional, e a senhora tem acompanhado a ex-primeira-dama e é presidente, né, do PL Mulher de São Paulo, né? Sim, sim. É um trabalho muito bonito que eu faço com muito orgulho, porque eu entendo, Zé, que quando você trouxer mais mulheres para a política, as coisas vão melhorar. Porque a mulher ela tem um jeito diferente de fazer política, né? Com mais coração, com mais entusiasmo, porque é como você falou no início do programa, a política está no nosso dia a dia. Está na educação dos filhos, está na ida ao supermercado, ela muda, né, para o bem ou para o mal. E as mulheres, muito tempo, elas foram alijadas desse processo todo por uma questão cultural. A mulher não entende de política, a mulher não sabe, esse não é um ambiente para as mulheres, tanto que a gente colhe até hoje as consequências. É verdade. Né? E a política é masculinizada, né? A gente nota até lá no plenário, até as deputadas, a senhora não, que continua bem feminina, mas até a roupa das mulheres são mais assim sóbrias e mais masculinizadas, né? Isso que eu acho o grande diferencial do PL Mulher. Na figura da nossa presidente nacional, Michele Bolsonaro, muitas mulheres começaram a se identificar com esse tipo de política, porque a imagem que a gente tinha, e eu também, né, a minha vida inteira eu não fui política, comecei ali em 2018, era daquela mulher com a aparência fechada, e eu não gostava desse tipo de comportamento. Com a Michele Bolsonaro, e eu a conheci melhor depois de 2022, quando ela assumiu a presidência do PL Mulher Nacional, eu vejo, estou viajando quando posso com ela também pelo Brasil, e vejo quanto as mulheres têm se identificado com esse jeito de fazer política. Qual é a proposta do PL Mulher diferente de outras propostas? A gente tem bandeiras que são bandeiras comuns às mulheres. Por exemplo, educação dos filhos, trabalho social, a mulher como ela é. Não é porque eu sou jornalista que eu entrei para a política, eu tenho que fazer diferente. Eu não tenho que me moldar à política que eu conheço até hoje. Eu tenho que levar o que eu sou para a política. Então, se você é médica, se você é advogada, professora, enfim. E é isso que a Michele Bolsonaro, ela traz faz. Para a política essa sua experiência, né?
ela mantém e faz questão de falar nos discursos que ela sempre foi ligada à causa social, que ela gosta de cuidar da casa dela, que ela gosta de cuidar dos filhos. E esse jeito meigo que ela é uma mulher fina, ela é uma mulher feminina, mas ela também, ao mesmo tempo, corajosa e firme. Então, não precisa que a gente modifique o nosso jeito de ser. E eu entendo a política assim. A deputada Cris Tonieto, né, disse aqui no programa que antes de ser deputada ela é mãe, ela é mulher, né, tem um marido, tem uma casa para cuidar, tem família. E os homens na política não fazem muito essa divisão, né? Eles entram na política total, né? E a mulher ainda tem que fazer essa divisão. É verdade. Não é só na política, no trabalho também, mas a gente está falando de política. A mulher, e por que eu falo que a mulher ela contribui muito para a política? Quando ela leva esse jeito, né, a mulher tem qualidades que não são comuns também. Os homens têm outras qualidades, as mulheres têm outras, mas não leva esse embate, porque durante muito tempo a esquerda diz que defende as causas, né, das mulheres, mas é muito, no meu ponto de vista, ainda muito masculinizada. E desse jeito o PL tem trazido muitas mulheres para a política. Nós conseguimos, por exemplo, no estado de São Paulo, aumentar muito o número de vereadoras eleitas, por exemplo, na última eleição. Eram 72 vereadoras pelo PL, hoje são 184 vereadoras. E como que a gente conseguiu isso? Fazendo com que as mulheres elas se capacitem, entendam a importância que elas têm, como levar o talento delas em diversas áreas para a política, sem perder a essência do que elas são. E a Michele Bolsonaro, ela inspira muitas mulheres a seguir assim. Ela vai ser candidata a quê? Eu não sei. Eu gostaria que ela fosse candidata a presidente do Brasil. Mas a tendência é que seja candidata ao Senado, aqui pelo Distrito Federal. É a tendência. Ninguém sabe, nem ela. Isso vai depender das conjunturas, né? É verdade. Ali mais próximas à eleição. O PL está trabalhando exatamente por isso. Eu acredito que ela vai fazer bem feito e vai ter êxito em qualquer opção que ela tenha. E eu não vejo essa assim, vontade assim, dela, eu tenho que me candidatar. Não, ela quer e ela é desse jeito, empática, né? Ela é desse jeito inspiradora e ela não está preocupada nesse momento, viajando pelo país, ela quer unir as mulheres em torno dos valores que ela acredita e que muitas mulheres se identificam. Deputada, o PL, que é o partido da senhora, né, está envolvido aí numa articulação muito forte para definir estratégias. Não é só o PL, o PT também, todos os partidos. Para eleger senadores, né? Já existe alguma programação para São Paulo, já uma definição de candidatos do PL? Então, havia, né, o que se entendia que a candidatura seria uma pelo PL do Eduardo Bolsonaro, e talvez a outra do nosso secretário de Estado da Segurança Pública, que está fazendo um excelente trabalho, que é o Guilherme Derrite. Agora, com essa situação que envolve o Eduardo Bolsonaro, o campo ficou aberto. Então, tem várias pessoas que eu vejo, né, se colocando à disposição, uma escolha que vai passar pelo ex-presidente Bolsonaro, pela própria Michele Bolsonaro, pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e nós estamos, está muito ainda nebuloso o que vai acontecer. Ainda não há uma definição? Não, não há. No Paraná tem? No Paraná eu creio que também não. Torce para alguma mulher lá? Não, eu torço para as mulheres. Eu torço para fazer uma corrente de mulheres senadoras, PL, né? Está forte a disputa lá no PL. Sim, né? sim. Eu tenho acompanhado em alguns lugares a Caroline de Toni, ela pode ser... A Caroline de Toni, Santa Catarina, né? Santa Catarina deve ser candidata também. Então, eu gosto muito dela também. O trabalho que ela faz é um trabalho assim excepcional. Agora ela está curtindo, acho que a licença maternidade dela, né? Tá para ter nenê. É presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Né? Líder da minoria. Com bebê. É verdade, né? Muito. É assim, né? Eu gosto de ver essas mulheres na política, assim, elas me representam, né? A gente tem vários segmentos, nada contra quem está representando o outro lado, mas elas me representam. Deputada, a senhora chegou num momento muito tenso na política, né?
um afastamento muito forte. Não era assim, sempre existiu os lados. Política sempre tem o lado, não tem jeito, e muita emoção. Mas agora, além da disputa interna no Congresso Nacional, existe esse relacionamento com os outros poderes, inclusive Supremo. Como é que a senhora lida com isso? Como é que a senhora avalia essas cotoveladas entre poderes? Eu acho que o Brasil perdeu um pouco o rumo. Está tendo, não dá para a gente olhar e achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Há uma interferência profunda, uma perseguição. Eu sou dessa opinião. Desde o 8 de janeiro, a gente está vendo ali, né, desde antes até, né, do 8 de janeiro, e a gente está vendo a escalada crescer cada vez mais. Estou bastante preocupada com isso. E daí o fato do PL, dos partidos de direita se unirem em torno de nomes para ocupar as vagas do Senado. Porque qual é o órgão, né, qual é o poder que pode se contrapor ao que a gente está vendo hoje, que eu entendo que é, né, uma politização, né, do judiciário. O que pode fazer? São os senadores. E uma judicialização do Congresso, né? Porque os deputados e senadores cada vez mais recorrem, né? É verdade. Ao Supremo Tribunal Federal. Isso é horrível, né? Isso é inadmissível num país democrático. Você vota um projeto, ele é aprovado ou ele é rejeitado pela ampla maioria, né, de senadores e deputados, e depois nós que representamos o povo, né, e depois o projeto ele vai ser discutido no STF para saber se pode ou se não pode. Muita gente entende, eu já conversei com juristas e até com ministros do Supremo, ex-ministros, que dizem o seguinte, que o natural é isso, porque a Constituição de 88 deu ao Judiciário uma força muito grande. A gente vê esse retrato no interior. Os juízes estão ali mandando em cidades do interior. Quando se unem aos promotores, então, onde o prefeito vai colocar uma escola, um ponto de ônibus, né? Não seria a Constituição? Eu acho que é a interpretação com o uso de um poder que não lhe compete. Eu acredito nisso. Outra situação que eu creio que não é admissível. Partidos políticos recorrem, né, a todo momento. Eles chegam a falar no plenário, não, tudo bem, nós perdemos aqui, mas nós vamos recorrer lá no STF. E entregam ao outro poder, entregam, né? Eles mesmos. Então, suas competências. Exatamente. Há uma interferência que eu vejo crescer e que precisa ser controlada. A gente precisa pacificar o país. A gente precisa virar a página. Tudo o que foi acontecendo, as investidas já durante o processo, né, de reeleição do presidente Bolsonaro, que não teve êxito, desde ali eu percebo essa insistência e essa interferência nas eleições, enfim, no processo mesmo. Né? É um debate muito profundo, né? Existem pautas ali no Congresso Nacional que são consideradas, vamos dizer, sagradas, né? Não se leva ao plenário exatamente para não provocar desgaste na imagem dos deputados e senadores. Mas algumas típicas de mulheres, a senhora inclusive levou um assunto muito importante, que é a mamografia, um exame simples, mas o SUS só fazia depois de 50 anos. Exato. Né? E recomendava aos planos de saúde que fizesse antes, né? Isso até premiava. Por que esse tipo de comportamento aí do governo federal e da iniciativa privada tendem a ser diferentes? Olha, nós fomos descobrir através dessa divulgação que houve da consulta pública para os planos de saúde que o SUS recomenda exames de mamografia somente a partir dos 50 anos e de 2 em 2 anos. Ora, já está mais do que provado, as estatísticas mostram que 40% dos diagnósticos de câncer no seio acontecem em mulheres entre 40 e 50 anos. E se você descobre o câncer de mama mais tarde, você tem mais gastos, inclusive no serviço público, para que faça o tratamento, a mulher faça o tratamento e menos chances de cura. Então, nós conseguimos, e eu protocolei um projeto de lei, ele foi aprovado agora recentemente, que obriga os médicos do SUS
a pedirem esses exames para as mulheres. A mulher vai numa unidade de saúde, numa consulta ginecológica, tem entre 40 e 50 anos. Até antes dessa aprovação, né? Ainda precisa aprovar no Senado, mas o médico, não vou pedir o exame porque você não está na faixa dos 50 anos. Então, agora, com essa aprovação, as mulheres entre 40 e 50 vão sair com o pedido. Eu sei que é o primeiro passo, porque você está com o pedido não significa que a cidade vai ter né? Como fazer a mamografia. Aqui, a capital federal, a fila é muito grande, então, de meses e meses, né? Agora, se o médico nem pede, é pior ainda. Pior ainda. Então... A saúde no Brasil, ela é diferente. Durante o processo constituinte, foram buscar na Inglaterra esse sistema muito bom, o SUS, né? Onde todo brasileiro, seja ele índio, mora aqui, ali, sem nenhuma identificação, estrangeiro, né? A gente sabe, por exemplo, que 80% dos partos em Pacaraima, que fica lá na divisa, 80% são de venezuelanos, para você ter uma ideia. Ocupam a maternidade de lá, porque o SUS é assim, gratuito e universal, né? E é uma boa prática, mas é muito caro, né, deputada? É verdade, é muito Vem enfrentando caro. Dificuldades, né? A saúde não tem recurso suficiente, os gestores nos municípios e mesmo nos estados, eles não conseguem suprir a demanda. A gente percebe, há muito também desperdício e uso político de uma questão que é saúde, que deveria estar, né, acima de qualquer disputa política. Por exemplo, o que eu vejo muito, às vésperas de eleição, o prefeito, se quer se reeleger, ele vai lá e fala que vai construir uma unidade de saúde, vai construir um hospital, e sem saber como é que vai custear. Então, ao mesmo tempo que a gente vê, né, toda essa situação, a gente vê também que os lugares que existem que já são prédios constituídos, hospitais, 30% não está funcionando porque não tem estrutura. Então, não adianta nada você construir um prédio e se gasta muito dinheiro assim. Quanta campanha é feita, né, com a promessa ou com a construção de uma unidade de saúde, sem sequer saber se ela vai ter como ser custeada. Será por que os políticos adoram isso? Construir prédio, construir isso? Porque aparece. Tem 10% também, né? Os desvios, enfim. Agora fica por conta do prefeito, a manutenção, a contratação de profissionais, né? É verdade, que o mais difícil é manter, né? É você custear, ter médico. Adianta você ter um prédio lá construído e a população, ela precisa aprender a cobrar tudo isso, né? Não cair nessas balelas de pré-campanha, que é comum, né? Eu fico bem chateada com essas questões políticas, porque eu acredito que o Brasil tem recursos e poderia estar muito melhor do que está se não fosse todas essas situações onde a política do toma lá da cá é feita, onde a política dos acordos. Um dia a gente tem que fazer uma faxina e acabar com esse tipo de política. Eu tenho esperança que a gente vai conseguir ainda, né? Não podemos desistir. Eu defendo, eu falo muito do Congresso Nacional, faço críticas e tal, mas eu defendo o Congresso como uma instituição. É uma instituição necessária, né, para fazer o acompanhamento do governo federal, para fazer exatamente essa fiscalização necessária. Mas o Congresso Nacional tem aqui representantes, né? Ninguém apareceu de repente aqui como deputado. Acordou de manhã, colocou um terno e falou, hoje eu quero ser deputado. Não, precisa do seu voto, precisa do seu apoio para chegar aqui ao Congresso Nacional. Por que essa fama de que o Congresso sempre vai piorar? Então, porque eu também falo muito assim, o político ele não veio de Marte, né? Ele veio da sociedade. Então, se você quer deputado é uma instituição. A gente chega no gabinete de um deputado e entende pelas fotografias. Cada gabinete tem um porquê. E se o eleitor, ele cobra, todo mundo quer um político honesto, né? Para eleger, para chamar de seu, todo mundo quer um político honesto. Mas e a reflexão também do eleitor na hora de dar o voto para essa pessoa? Se ele decide dar o voto para essa pessoa porque é o amigo do outro que deu emprego, porque é o que deu a cesta básica, porque prometeu que vai dar emprego. Se a questão for individual, ele também se corrompe, né? Ele também está fazendo errado. E aí, dá no que dá.
Né? Tem que ser no coletivo. Então né? tem que ser uma mudança no coletivo. Você não pode ser político porque você quer enriquecer, roubar o dinheiro dos outros. Você não pode ser político porque você quer se dar bem. Você tem que querer ser político por uma vocação. Porque político tem que gostar de gente, tem que saber ouvir, tem que correr atrás das coisas para resolver o problema, tem que se satisfazer resolvendo o problema. Né? Porque é para isso que a sociedade te escolhe, para você ser a voz das pessoas que querem ser ouvidas. Exatamente. Então, mas não, infelizmente a gente tem que mudar ainda muito, temos que aprender muito essa mudança no conceito. O dia que a gente tiver políticos vocacionados, como tem bombeiro, né? Vai falar para o bombeiro não entrar lá para apagar o fogo, ou vai falar para mim, eu não vou. Eu não é minha vocação. Jamais entraria num lugar para salvar alguém do fogo, porque eu tenho medo. Mas é vocação, né? Assim como tem o policial, como tem o padre, deveria ser. Mas não é, não está dessa forma, né? Se tornou para muita gente um ambiente onde você vai lá para se dar bem. Uhum. E sente isso aqui entre os colegas, né? Todo mundo sabe o que cada um quer, né? É incrível, né? Então. Existem os bons. Existem. Os bons. E aqui eu me surpreendi também. Porque quando a gente está do lado de lá, fala, ninguém presta. Uhum. Eu falo, político não dá um passo para trás, né? Não, mas tem muita gente que presta, tem muita gente que trabalha muito, que está lá honrando realmente a confiança. Carrega um piano, alguém que trabalhar. Deputada, é claro que a intenção é eleitoreira, é política, e o ano que vem já chegou, que o calendário da política é diferente do calendário nosso de cada dia, e o tema segurança pública, que é uma grande demanda, tomou conta do Congresso Nacional. Sim. Né? E existem projetos ali fortes na pauta, né? E de repente, depois desta mega operação no Rio de Janeiro, né, descobriram que existe o crime organizado no país. O que a gente está vivendo é lamentável também, perdendo território dentro do nosso próprio território. Se fala tanto em soberania. Exato. E a gente está perdendo o nosso próprio território. Eu enfrentei uma campanha política recente para prefeita da minha cidade e lugares onde eu não pude entrar. Inadmissível isso, eu não pude entrar, porque para entrar, para fazer campanha e falar com as pessoas, tinha que pedir para o dono lá. Eu vou pedir? Eu tenho família, imagina, eu prefiro não ir. Então, é uma situação que precisa mudar, porque eles são terroristas. Realmente, esses grupos e essas organizações criminosas, essas facções, elas fazem terrorismo com a comunidade. Tanto que a pesquisa que saiu depois da ação que houve no Rio de Janeiro mostra que até a própria população ali estava a favor da ação da polícia, né? Do que foi feito ali. Lógico que ninguém quer que as pessoas morram. Bandido tem que estar preso, né? Não é porque é a justiça com as próprias mãos. Mas a gente entende, né, o que os policiais passam, né, nesse enfrentamento dessa violência e do crime organizado. Então, eu sou uma das deputadas do estado de São Paulo que mais investem em segurança. Trouxe para a minha região até lancha blindada para o BAEP, que é de fiscalização ali do estuário, porque eu moro numa região que tem o Porto de Santos, que é rota internacional do tráfico de drogas. Tenho projetos na área da segurança para que o bandido que comete crime hediondo, por exemplo, fique mais tempo preso. Não é possível que tenha tanta prerrogativa, que ele consiga essa progressão de pena, que às vezes é condenado a 16, 20 anos, fica 5, 2, 3, né, às vezes. Então, nós precisamos endurecer as penas, mas elas precisam ser cumpridas. Eu estou aqui com o secretário também, que essa semana, o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, que é meu amigo, foi meu colega na última legislatura também. Ele se licenciou para fazer a relatoria de um dos projetos que eu acho que é de extrema importância, que é enquadrar as facções criminosas, né, em terrorismo. É terrorismo, não tem outra definição. Quem faz isso com a comunidade é terrorista. Existem dois projetos. Esse das facções que cria, tipifica o crime de facção criminosa, que é o domínio territorial ou econômico mediante ameaça. Eles se transformam em donos, né, da situação, inclusive com as próprias leis, a própria Constituição. E, é claro, eles concedem benesses, ajudam moradores e fazem o que o Estado não é capaz de fazer. Eles fazem refém, eles fazem a comunidade refém. Né? E tem outro projeto também, que esse é o mais polêmico, né?
que é a PEC da segurança, que aí eu acredito também que tem que ser muito bem avaliado para que não faça uso político também dessa situação, dessa PEC, porque o que a gente tem estudado até esse momento é que o governo federal quer trazer para ele a centralizar as decisões dos estados no governo federal, no Ministério da Justiça. E eu não concordo também, porque cada estado tem uma realidade e a gente precisa dar autonomia para os governadores, por exemplo, que como hoje, né? Como é hoje. Uhum. Então, são essas duas discussões que estão caminhando. Eu acho que a PEC da segurança pública ainda precisa ser melhor discutida. Eu sou a favor de endurecer as penas, de dar mais poder para as polícias poderem agir, os que fazem coisa errada no meio policial que respondam. Nem a polícia gosta do policial, exatamente, né? Exatamente. Bandido, né? Eles são deputada, menos de 1%. Eu fiquei assustado com a avaliação da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Veja bem, hoje o miliciano ou o faccionado, ele domina o streaming, né? Vende a TV, né? Sinal de TV, vende a internet, controla o gás, mototáxi, transporte coletivo ali das vans, e isso rende 16 bilhões de reais. E o incrível é que é mais rentável do que venda de drogas. Para vender drogas é preciso importar, transportar e depois vender, ou seja, há riscos em cada uma destas operações, e riscos graves do traficante for pego, né? E na venda desses outros produtos não há risco. Veja como mudou, quer dizer, miliciano e traficante hoje são a mesma coisa. Exatamente, é assim que eles dominam os territórios, e é assim que fazem a comunidade refém, e é assim que eles avançam cada vez mais. E é preciso criar alguma alternativa para que... Eles não têm medo hoje, eles não têm medo. E tem muito dinheiro, o poder econômico é muito forte. Exato. Né? Estão infiltrados em todos os meios da sociedade. Tem jeito de colocar um freio nisso? Alguém que enfrente com coragem, que não se renda, que seja incorruptível, né? Que uma pessoa que realmente seja um estadista e que veja para onde o Brasil está indo, para onde nós queremos que o Brasil seja no futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Se não tiver um enfrentamento corajoso da violência, né, do crime organizado, dos traficantes, aí a situação, eu percebo, né, e já não é de hoje, eu percebia como jornalista, há 30, 40 anos não tinha nenhum lugar na minha região que o jornalista não pudesse ir, que o bombeiro não pudesse ir, que a polícia não pudesse entrar. Olha o que eles foram, a omissão, os acordos, sei lá, de anos e anos que foram sendo feitos, permitiram que a situação chegasse onde está hoje. E cidades pequenas estão assim. Deputada, muito obrigado. Agradeço. Foi uma conversa muito boa aqui no Ponto Final. E apareça mais vezes aqui no estúdio da Jovem Pan. Eu que agradeço, Zé Maria, pela oportunidade, a todos que acompanharam também. Estou sempre à disposição e não perco a esperança de fazer com que um dia a gente tenha 99% ou 100% de boa política. Né? A gente tem que caminhar para isso. Isso, esperança sempre. E muito obrigado a você. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.